Eu me tornei um lobo zumbi. Capítulo 166. Corredor 3. Fazia cerca de 6 horas desde que Ashton desapareceu e Mary e Jonathan formaram uma aliança temporária. No entanto, mesmo depois disso, localizar Ashton estava provando ser uma tarefa hercúlea. Logo, todos sob o comando de Jonathan estavam no caso. Levaram algum tempo, mas com a ajuda das mentes mais brilhantes de Deja, eles conseguiram de alguma forma encontrar as coordenadas do portal para o qual Ashton viajou. Mas havia um pequeno problema. O portal havia sido desativado do outro lado. Eles poderiam ter viajado até lá a pé, porém, não foi possível. Por quê? Ashton foi teletransportado para uma ilha infestada de criaturas mortas-vivas. Bem, não criaturas completamente mortas-vivas. Algo entre mortos-vivos e criaturas noturnas. Uma instalação de pesquisa humana deveria estar lá. Quando os humanos e os mutantes estavam lutando entre si, os humanos em seu desespero começaram a fazer muitos experimentos não convencionais. Tudo na esperança de encontrar uma maneira de derrotar os mutantes. Principalmente os lobisomens e vampiros, pois eram os principais ocupantes do hemisfério oriental. Escusado será dizer que os humanos foram derrotados em breve e como os lobisomens não tinham nenhum interesse no projeto de ciências humanas, os vampiros tomaram conta da ilha. Eles eram os únicos que valorizavam os humanos por mais do que comida. Mas um dia, aproximadamente 80 anos atrás, os vampiros que viviam na ilha fugiram de volta para seus reinos principais. Pelo menos aqueles que podiam escapar o fizeram. Jonathan estava preocupado sobre por que os vampiros estavam fugindo da cena. Ao que a única resposta que recebeu foi Venom. Os humanos eram bastardos espinhosos e montaram armadilhas por toda a ilha antes de escapar para o espaço. Quase como se eles não quisessem que ninguém colocasse as mãos no que quer que estivesse escondido lá. Estive pensando em visitar o lugar, mas isso. Jonathan estava claramente preocupado com Ashton. Embora ele não quisesse acreditar no derramamento de Venom, quando os vampiros o informaram sobre isso, ele também não podia correr o risco. Além disso, o Enigma tinha sido estranhamente insistente em não visitar a ilha, o que agora fez Jonathan se perguntar se eles teriam algum tipo de operação especial acontecendo lá. Todo mundo está com medo. Eles não vão dizer isso na cara, mas está claro que nenhum deles quer visitar a Ilha da Perdição. Mera falou devagar. Eu normalmente os chicoteava até que implorassem para visitar a ilha. Mas acho que nem isso funcionaria. Não há necessidade de forçar ninguém a ir junto. Jonathan fixou seu olhar no horizonte. Nós dois iremos. Se você tem medo de seu bem-estar, você pode ficar para trás ou forçar alguns de seus guarda-costas a nos seguir. Você gostaria disso, não é? Mera zombou. O que você quer? Uma oportunidade de ouro para provar ao garoto que você se importa mais com ele ou para mostrar ao reino sua força enquanto mancha minha reputação? Por mais que eu gostaria de fazer as duas coisas, agora, não tenho essas intenções. Jonathan se viu quase sorrindo com brigas com sua filha. Você sabe que mesmo com nossas habilidades, somos tão suscetíveis ao veneno quanto o resto de nossa espécie, certo? Eu estava com medo de morrer. Eu nunca teria resistido a você em primeiro lugar. Chega de falar agora. Devemos ir para a ilha o mais rápido possível. Mera virou as costas para Jonathan. Eu só espero que aquele idiota ainda esteja vivo de alguma forma. Enquanto de volta ao palácio escondido. Patético, patético. Me prometeram um corpo forte, não um frágil que não poderia nem derrotar robôs criados por seres de nível 2. Como diabos eu deveria lutar contra criaturas de nível 7 ou até mesmo de nível 5 assim? Astaroth ficou enojado com o quão fraco seu corpo era. Ele estava adormecido por mais de uma década, na esperança de que, quando acordasse, tivesse um corpo forte o suficiente para se vingar dos responsáveis por sua queda. Pelo menos esse deveria ser o plano quando os humanos o encontraram dentro do meteorito que causou a mutação do próprio planeta, evoluindo os habitantes do planeta de Tier 1 para Tier 2. O nível de seres foi avaliado pelo número de vezes que uma espécie evoluiu em termos de genética e tecnologia. No momento, o planeta conhecido como a Terra estava apenas no nível 2 da lista de 7 níveis. Isso também foi graças à antiga espécie de Astaroth, que já estava no nível 6 quando foi traído por seus súditos mais leais. Imaginar que acordei assim, sem inteligência suficiente para sequer compreender os conceitos básicos de transcendência. Esse idiota nunca esteve no espaço, porra.
Que desculpa patética de... Deixa pra lá. Agora que estou no controle completo, talvez eu possa mudar algumas coisas. Astaroth suspirou e rastreou o campo de batalha em busca de qualquer robô sobrevivente. Mas não havia nenhum. Tudo o que ele podia ver era um ferro velho com várias peças de robô espalhadas. Todos eles foram cuidados por suas mãos e alguns privilégios administrativos que ele ainda tinha, apesar de estar morto por um tempo. Astaroth estava confuso porque ele ainda tinha esses privilégios. Mas se tivesse que adivinhar, diria que era obra de Lúcifer ou Beelzebub. Os únicos dois de sua espécie em quem ainda podia confiar. Afinal, foram eles que o ajudaram a escapar da morte certa e até influenciaram os humanos a salvar seus restos depois que o meteoro que o continha caiu no planeta. Tudo na esperança de ressuscitá-lo através do transplante de seus órgãos em um hospedeiro desavisado. Há uma maneira de confirmar se Lúcifer estava ajudando esse pirralho ou não. Ele abriu a aba de missões, e lá estava ela. Uma missão havia sido entregue ao menino por Lúcifer. Além disso, o garoto tinha algumas missões incompletas. Uma missão de prioridade 10. Astaroth deu um tapa em sua cabeça. Eu preciso que esse bastardo permaneça vivo para isso. Eu teria que ajudá-lo a terminar a missão. Ótimo. Acabei de voltar vivo para cuidar de uma criança. Legal. Muito agradável. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 167. Corredor 3. 2. Enquanto isso, em um local desconhecido, o Enigma havia se reunido em um só lugar, para discutir o plano de seu fracasso. Fracasso que os deixaria marcados para sempre. Que falha, você pergunta? Falha em atrair uma maldita criança para sua morte. Quem foi o responsável por trazer a porra do garoto aqui? O homem vestindo uma máscara branca simples perguntou ao resto deles que se reuniram ao redor da mesa. Das meia dúzia de pessoas presentes, todas estavam usando máscaras, exceto uma, que por acaso era Donovan. Ele ainda não era um membro oficial do Enigma e nunca seria um. Ele era apenas um peão em um jogo maior, para ser usado e sacrificado como centenas antes dele. E parecia que ele sabia disso também. Mas desta vez ele estava completamente fora de sua profundidade. Ele traiu Mera porque sabia que nem ela poderia tê-lo encontrado. Mas com o Enigma, foi um caso totalmente diferente. Eles não precisavam procurá-lo, pois sabiam seu próximo passo antes mesmo que ele pudesse pensar em algo. Eles eram realmente temíveis, mas parecia que havia alguém que poderia ser mais esperto que eles. No entanto, ninguém sabia quem poderia fazer algo assim com eles. Acho que fiz uma pergunta. O homem repetiu a pergunta mais uma vez. Eu era. O que usava uma máscara de touro levantou a mão. Máscara de demônio se levantou e caminhou graciosamente até onde o touro estava sentado. Enquanto o resto deles tinha os olhos na frente deles. Todos eles sabiam o que estava prestes a acontecer e nenhum deles estava ansioso para ver o que se seguiria. Com um momento tão rápido quanto um relâmpago, a cabeça do homem foi decepada. Seu sangue espirrou em todos os lugares. Quanto à cabeça, rolou e parou bem na frente de Donovan. Os olhos do homem ainda estavam inquietos como se ele estivesse vivo. Mas um momento depois, ele se foi para sempre. Parece que nosso irmão selecionou seu herdeiro antes de nos deixar cruelmente. Que coincidência triste, mas auspiciosa. O demônio disse enquanto limpava as mãos na camisa do homem morto. Senhor Donovan, por favor, aceite um assento com a máscara na sua frente como uma convite para se juntar às nossas fileiras. Donovan sabia que não deveria questionar o líder, então ele fez o que lhe foi dito e usou a máscara ensanguentada. No momento em que ele fez isso, algo nele mudou. Ele podia sentir a máscara derramando algum tipo de energia diretamente nele. Mas isso não era tudo, sua mente estava sendo preenchida com novas memórias. Memórias que não eram suas. Donovan não tinha certeza se as memórias pertenciam a uma ou duas pessoas. Talvez até a 3. Era estranho. No começo, parecia estranho como se seu corpo estivesse rejeitando o poder desconhecido, mas logo ele abraçou o poder recém-descoberto de braços abertos. Suas estatísticas dispararam e, ao mesmo tempo, o cadáver à sua frente murchou. Só então ele percebeu que o poder, a força, as lembranças, tudo o que havia recebido pertencia ao homem que usava a máscara e a alguns outros que a usaram antes dele. Agora que você está de volta, vamos prosseguir com a questão importante.
O demônio estalou os dedos e o diretor acorrentado apareceu bem na frente deles. Quem eram as pessoas que sabiam de nossa negociação com os vampiros em relação à Ilha da Perdição? Ilha da Perdição. Por que você está trazendo isso agora? Uma voz feminina saiu da que usava a máscara de uma leoa. Achei que estávamos aqui para discutir o menino. Porque esse é o lugar para onde aquele garoto fodido foi teletransportado. O demônio havia perdido seu comportamento calmo. O rei sabe disso também e por tudo que ele se importa, ele acha que fomos nós que jogamos o bastardo lá. A atmosfera da sala mudou de repente. Todos eles sabiam que estavam em apuros se Jonathan estivesse em movimento. O rei deles já havia deixado claro que ninguém tocaria no menino até que ele cumprisse seu propósito. No entanto, eles decidiram não atender ao seu comando e seguiram em frente com o plano e agora estavam no meio de uma merda colossal. Por que diabos vocês estão todos em pânico? O homem por trás da máscara de cobra comentou. O rei sabe sobre o menino, Boo. Não permitimos que o rei reine por muito tempo. Tanto que ele pensa que está acima de todos nós. Eu digo que é hora de fazer algumas mudanças e a ilha seria o lugar perfeito para isso. De repente, o diretor começou a rir deles. Eu sempre pensei que as pessoas do Enigma eram tão inteligentes. Afinal, manipular o reino enquanto permanece nas sombras não é uma coisa fácil de fazer. Todos continuaram a observá-la, esperando que ela dissesse mais alguma coisa e ela não os decepcionou. Você acha que sabe muito sobre a ilha, não é? E se eu dissesse, os humanos? Não. Vai ser mais divertido deixar vocês, filhos da puta, verem por si mesmos. Astaroth era alguém que estava bem familiarizado com as bênçãos como as pessoas ao redor chamavam. O que era engraçado, considerando que estava longe de ser uma bênção. Inferno, algumas espécies de alto nível não tinham uma bênção e ainda estavam governando os seus acima e abaixo. Mas ele não estava no planeta para educar esses porcos incivilizados. Ele tinha que encontrar uma maneira de se conectar com Lúcifer ou Beelzebub. Mas Aston não tinha uma ligação de mão dupla entre ele e Lúcifer porque bem, seu cérebro não era forte o suficiente para compreender os conceitos necessários para a comunicação interestelar por conta própria. Em outras palavras, Aston era simplesmente estúpido. Talvez ele não fosse considerado estúpido com base na inteligência média das espécies que ocupam o planeta, mas em uma mera escala galáctica, sua falta de inteligência era preocupante. Eu preciso substituir os controles de Lúcifer e obter este hospedeiro mais rápido, mais forte e mais inteligente. Astaroth murmurou para si mesmo antes de abrir um buraco no próximo corredor, mas em passos de bebê. Morte, agora eu faria. Agora vamos ver o que temos aqui. Claro, tinha que ser um maldito morto-vivo. Eu me tornei um lobo zombie capítulo 168, Akulish. Por ser alguém de uma civilização muito superior, Astaroth sempre achou certas mutações repugnantes e problemáticas ao mesmo tempo. Um deles sendo as criaturas mortas-vivas. Nojento por causa das razões óbvias, seu cheiro podre e aparência horrível e problemático por causa de sua falta de inteligência. Eles eram movidos por apenas uma coisa: sua fome. O que tornava quase impossível fazer acordos com eles, ao contrário dos vampiros e lobisomens. Mas as criaturas mortas-vivas que estavam na frente dele eram diferentes. Eles estavam bem cientes da chegada de Astaroth e ainda assim não deram um único passo em direção a ele. Em vez disso, eles ficaram congelados. Seus olhos se fixaram no alvo. Suas bocas babam com a possibilidade de comer algo fresco em Deus sabe quanto tempo. Eles estão sendo controlados por alguém. A questão é: eles estão sendo controlados por um revenante, um espectro ou um lich? Astaroth murmurou para si mesmo. Cada uma dessas criaturas tinha seus próprios pontos positivos e negativos, sem mencionar a característica especial. Se fosse um revenante, matar esses mortos-vivos não importaria, pois eles continuariam voltando à vida de novo e de novo, a menos que a alma do revenante fosse puxada para fora de seu corpo ou todos eles fossem mortos simultaneamente. Mas era mais fácil falar do que fazer. Se um deles sobrevivesse por mais tempo que o resto, mesmo que por uma fração de segundo, todos os esforços de matá-los seriam desperdiçados. Como os mortos-vivos sobreviventes inevitavelmente conteriam a alma do fantasma e trariam todos os mortos-vivos de volta à vida pulando de um cadáver para outro. Afinal, os revenantes tinham a capacidade de transferir sua alma para qualquer morto-vivo presente ao seu redor.
Quanto aos Urites, eles eram um pouco mais fáceis de lidar. Isso se Astaroth de alguma forma conseguisse sobreviver à sua capacidade de drenagem de vida. Eles também tinham 1 tonelada de imunidades e resistência, mas graças ao pirralho Ashton, de alguma forma, ser capaz de desbloquear a habilidade, detecção, de um administrador, ele conheceria as fraquezas do Urite conhecendo seus pontos fortes. Finalmente veio o Lich. Provavelmente o mais problemático do grupo e um verdadeiro feiticeiro. Não apenas Astaroth teria que lidar com sua habilidade de necromancia, mas também teria que ser cauteloso com qualquer outra magia e armadilhas que o Lich pudesse possuir. Além disso, muito parecido com um revenante, simplesmente matar o Lich não levaria a nada. O Lich simplesmente encontraria uma maneira ou outra de voltar à vida, pois não tem alma em seu corpo. Em vez disso, um dos mortos-vivos em seu comando normalmente conteria sua alma. A única maneira de derrotar um Lich seria matando aquele que tem alma e depois destruindo o Lich. A tarefa pode parecer simples, mas não havia nada mais complexo do que um mago que abandonou sua espécie em busca da imortalidade. Não importa que criatura seja, esse pirralho estava fodido se eu não pegasse o volante a tempo. Astaroth suspirou e deu um passo para dentro. Assim que ele fez isso, uma voz irrompeu na escuridão. Quem se atreve a vir com vil ganância por meu próprio tesouro? Nota do autor: a criatura está falando em inglês antigo. Os erros não são um erro de digitação. As palavras ressoaram dentro do corredor de aparência antiga, como se dezenas de oradores estivessem narrando a mesma coisa simultaneamente. Os mortos-vivos ouviram a voz e imediatamente se ajoelharam, cumprimentando seu rei há muito esquecido. Quem mais? É o seu papai. Abra e seja um menino doce e me permita uma passagem, filho da puta. Só tinha que ser algo pior do que eu esperava, não é? Astaroth imediatamente assumiu uma postura defensiva apenas para descobrir que isso não fazia sentido momentos depois. Como ele estava apenas dentro do terceiro corredor, ele assumiu que a criatura teria que ser um revenante, um Urite ou um Lich. Como ele poderia saber que uma criatura muito pior do que todas essas três combinadas estaria sentada em um trono gigantesco na frente dele? Sublinhado menor erro. Maior o nível da criatura é muito alto para o usuário visualizar qualquer detalhe. O anfitrião é aconselhado a fugir com a máxima urgência. Sublinhando substituição de administrador. Código de autenticação, 22B3C. Astaroth murmurou distraidamente e os detalhes surgiram na frente de seus olhos. Eu já sei que aquela criatura está bem acima do salário desse bastardo. Ele já sabia o que era a criatura sentada à sua frente, mas esperava provar que estava errado. Infelizmente, não foi esse o caso. Seus piores medos se tornaram realidade. Com o atual estado de níveis de Ashton, era seguro dizer. Astaroth estava prestes a morrer pela segunda vez. Sublinhado nome, esquecido espécie, zumbi, ativo, humano, falecido. Status, Ashlish classe, necromante título, herdeiro do Palácio Oriental, o esquecido, apaixonado pela morte, idade, desconhecida gênero, nenhum grau, D-Tier. A evolução não é mais possível para métodos convencionais. Afiliação, nenhuma nível, 87. Extremamente perigoso. Estatísticas, HP, 50.000 mana, 100.000 dano, 167 armadura, 321 furtividade, 109 vigor, 69 agilidade, 98 inteligência, 420 natureza. Entediado bem informado inteligência política sublinhada mortais. Como sempre são tolos. O esqueleto que usava a coroa sorriu quando Astaroth começou a entrar em pânico. Não tenha medo. Não tenho mais prazer em matar. Já tive o suficiente. É a última coisa em minha mente. Conversando com uma criatura que tem cérebro pelo menos uma vez. Derrotá-lo. Inferno. Seria nada menos que um milagre se Astaroth fosse capaz de arranhar o manto frágil do bastardo. Houve um tempo em que criaturas como o Ashlish não eram nada mais do que insetos para Astaroth. Mas agora, ele estava com medo de lutar com o de frente. O olhar de Astaroth se voltou para os mortos-vivos ao redor do Lich, e com certeza. Mesmo um único morto-vivo era muito mais forte do que qualquer outra criatura no planeta. Pelo menos de acordo com o padrão que Ashton conhecia. Nesse momento, havia apenas uma coisa que Astaroth podia fazer. Saúde humildemente o poderoso herdeiro do Palácio do Leste, o grande Ashlish. Astaroth imediatamente caiu de joelhos,
assim como o resto dos mortos-vivos. Ele odiava cada momento disso, mas não havia muito que ele pudesse fazer. O cuspe do lixo foi o suficiente para transformar o pirralho em geleia. Como ele poderia ousar ofender um ser assim? Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 169, Aculixe 2. Interessante. O lixo sibilou de volta. Para alguém que não tinha rosto, o lixo poderia estranhamente se expressar melhor do que qualquer outra pessoa. Faz muito tempo desde que um mortal me cumprimentou tão gentilmente. Aqueles que anteriormente me encontraram cometeu o grave erro de me atacar à primeira vista. Uma pena. Eu queria que eles apreciassem a beleza do meu palácio. Eles provavelmente não podiam ver a aura majestosa girando em torno de você, senhor. Astaroth sentiu vontade de vomitar, mas adoçar suas palavras era a única coisa que poderia garantir sua sobrevivência. Afinal, a beleza está nos olhos de quem vê. O único problema era: ele precisava entrar no tesouro para completar a missão principal. Se não o fizesse, morreria. Mas perguntar sobre o tesouro desde o início simplesmente resultaria em sua morte nas mãos podres do lixo de qualquer maneira. De um lado havia um desfiladeiro e do outro um campo minado, enquanto ele estava de pé em uma faixa não mais larga do que a largura de um fio de cabelo. Um movimento errado e ele estava acabado. Acho suas palavras intrigantes. Você fala como se conhecesse minha identidade. Você está ciente de minha identidade, mortal? Você é dono do Palácio do Leste, o que por si só demonstra a sua grandeza. Para alguém se tornar o herdeiro de tal palácio, teria que ser extraordinário. Acho que não conheço um mortal como você há muito tempo. O lixo riu, mas no momento seguinte seu sorriso caiu. Que negócios você tem comigo? Se eu não gostar da sua resposta, então... O lixo estalou seus dedos ossudos e os mortos-vivos cercaram Astaroth, prontos para decapitá-lo ao comando. Acho que você já sabe o que aconteceria. O lixo concluiu seu discurso. Astaroth respirou fundo. Por mais que ele não quisesse, ele tinha que declarar a razão pela qual ele estava lá em primeiro lugar. Ele poderia ter tentado mentir, mas estava mais ou menos convencido de que o lixo havia lançado alguma magia de detecção de mentiras. Se ele mentisse, os soldados mortos-vivos ao seu redor arrancariam sua carne dos ossos. Para visitar seu tesouro vocês não são diferentes daqueles que vieram antes de vocês. Todos vocês querem minhas riquezas, mas nenhum de vocês é digno o suficiente para entrar. Mas eu vou te dar uma chance de provar que você é digno o suficiente. Porque você e eu não somos muito diferentes. Eu posso sentir o poder da morte que está dentro de mim, está dentro de você também. A reação do lixo às palavras de Astaroth não foi nada do que ele esperava. Ele estava surpreendentemente calmo e se comportando como se não pudesse mais se importar com as coisas dentro do tesouro. Em vez disso, tudo que o lixo queria era encontrar uma pessoa adequada para transmitir seus segredos e agora, um candidato qualificado estava bem na frente dele. Mas todo candidato tem que passar por um teste antes de ser premiado. Uma missão oculta foi acionada em relação à sua missão anterior. Sublinhado. Título: Vale. Introdução. O governante do Palácio do Leste gostou de você, pois você também é um necromante e acredita que pode se tornar seu sucessor. Se você pudesse passar no teste dele, objetivo: prove que você é digno de ser nomeado o sucessor do Palácio Oriental. Tarefa: responda a todos os enigmas do Arlish corretamente. Progresso: 03 enigmas respondidos. Recompensa: maior propriedade do Palácio Oriental, maior acesso ao tesouro. Punição: deixar de responder a um dos enigmas corretamente resultaria em morte instantânea. Apenas para você ressuscitar novamente para servir ao lixo por toda a eternidade. Missão encomendada por o Arlish. Nível de prioridade: 10. O anfitrião não pode ignorar a missão. Não há limite de tempo, mas o anfitrião não pode deixar o terreno da missão antes de completar a missão. Liberte que eles estão dispostos a abraçar a morte. Sublinhado. Tudo bem. É isso. O momento de deixar este lugar. Astaroth pensou e aceitou a missão. Além disso, este lugar seria perfeito para o que tenho em mente para mais tarde. Assim que Astaroth aceitou a missão, o lixo sinalizou para seus mortos-vivos voltarem. O teste de vida e morte estava prestes a começar. Me traz felicidade saber que você está interessado em se tornar meu sucessor. O lixo sorriu fracamente. Aqui está o primeiro enigma. Você mede minha vida em horas e eu te sirvo morrendo.
Eu morro rápido quando estou magro e lento quando estou gordo. O vento é meu inimigo, mas também pode ser meu aliado. O que eu sou? O vento é o inimigo e também um aliado. Isso tem que ser o fogo. Mas o fogo não pode ser a resposta. Tem que ser algo que use fogo, uma tocha. Não. Uma tocha nunca morre, o fogo nela sim. Astaroth estava perdido em seus pensamentos e nem percebeu os mortos-vivos se aproximando lentamente dele. Tem que ser uma vela. O lixo olhou para ele com uma cara de pôquer, não dando a Astaroth a menor pista se sua resposta estava correta ou não. O momento foi estressante até que o lixo sorriu e seus soldados recuaram. Por um momento eu pensei que você não seria capaz de responder. O lixo aplaudiu 2 vezes para mostrar seu espanto. Vamos tornar isso um pouco mais difícil, certo? Eu tenho cidades, mas não tenho cidadãos. Tenho reinos, mas não sou rei. Tenho florestas, mas não animais. Eu não tenho tesouros, mas nenhum caçador de tesouros pode prosseguir sem mim. O que eu sou? Astaroth estava um pouco confuso. As 3 primeiras frases tinham uma coisa em comum. Nenhum cidadão, nenhum rei, nenhum animal, todos apontavam para uma coisa. Um objeto inanimado. Mas a última frase não seguiu esse esquema. No entanto, as pistas foram suficientes para ajudar Astaroth a pensar em algumas coisas. Um objeto inanimado que qualquer caçador de tesouros precisaria. Existem muitas coisas assim. Dinamite, pá, picareta, escavadeiras. Mas nenhuma delas faz sentido nas 3 primeiras frases. Lembre-se. O relógio está correndo. O lixo lembrou Astaroth enquanto os mortos-vivos se aproximavam dele do que antes. Caramba! Se eu tivesse um mapa deste lugar eu poderia ter evitado encontrar esse filho da puta. Espere, é isso. Astaroth teve um momento de lâmpada, é um mapa. Correto novamente. Agora, para o enigma final. Pareço plano, mas sou profundo. Dou abrigo a quem procura. Eu tiro vidas, mas as ofereço também. Às vezes sou bonita, às vezes ao lado da morte. Posso estar calmo, irritado e turbulento, tudo ao mesmo tempo. Não tenho coração, mas ofereço prazer tanto quanto a morte. Nenhum homem pode me possuir, mas eu abarco o que todos os humanos precisam. O que eu sou? Assim que o lixo terminou o enigma, Astaroth começou a rir. O enigma era difícil de responder. Para quem nunca tinha ouvido falar dele antes. Quanto a Astaroth, ele nem conseguia se lembrar de quantas vezes tinha ouvido um enigma como aquele. É por isso que ele estava rindo. Ele foi feito. Um oceano, progresso, 3 enigmas respondidos corretamente. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 170. O que diabos aconteceu aqui? Aqui está. Meus tesouros são seus para reivindicar. O lixo sorriu quando a porta larga se abriu na frente de Astaroth. Mas por enquanto, você só pode levar 3 coisas daqui. Eu pensei que eu deveria ser o dono do palácio. Astaroth não gostou das condições ocultas que o lixo estava apresentando e também não perdeu tempo expressando suas opiniões. Por enquanto, você é apenas meu discípulo. Nada mais. O lixo lembrou Astaroth. Você precisará ficar muito mais forte e aprender a se proteger primeiro, antes de proteger o palácio dos invasores. Ele continuou, até que chegue a hora, meus soldados e eu protegeremos este lugar. Isso também significa que enquanto eu estiver aqui, eu sou o verdadeiro dono. Assim como 2 espadas não podem caber em uma bainha, 2 pessoas não podem governar o mesmo palácio. Astaroth assentiu, pois sabia que não devia discutir com uma entidade mais forte. Pelo menos ele estava tendo uma escolha e não alguns materiais aleatórios. No entanto, a missão ainda não foi concluída. Mas no momento em que ela pisou na sala, ele entrou. Sublinhado você completou a S seguinte S missão S, maior o segredo do Palácio do Leste, Minecast, maior vale recompensas materiais seriam entregues em breve ao seu inventário. Você desbloqueou o lore oculto sobre o Palácio do Leste. Você pode ver as informações na seção, Item Lore. Um mapa detalhado do palácio foi adicionado ao seu inventário. Você recebeu um novo título, Dono do Palácio do Leste, Inteligência mais 10. Aumentará em 10 pontos sempre que alguém tentar invadir o palácio. Sublinhado Astaroth sabia que mais notificações estavam ao caminho, então ele imediatamente silenciou todas elas e foi mais fundo para ver o que havia de tão especial sobre o tesouro em primeiro lugar. Ao contrário do resto do palácio, o tesouro não estava em mau estado. Na verdade,
Parecia que o quarto havia sido cuidadosamente limpo e mantido regularmente. Além disso, a tesouraria era a única sala com eletricidade ativa em todo o palácio. Parece que você realmente ama este lugar, Sua Alteza. Astaroth comentou educadamente. Este tesouro não é apenas uma coleção de pergaminhos, livros e artefatos. Ele também contém o conhecimento que ganhei ao longo de minha velha mente esqueceu há quanto tempo estou nesta forma. Ulisses sorriu fracamente ao se lembrar dos efeitos colaterais da imortalidade. Este lugar foi feito para servir de registro para o meu antecessor. Faz sentido. Eu provavelmente deveria começar a procurar agora. Ulisses sentiu e silenciosamente parou na entrada enquanto Astaroth vagava pela sala gigantesca que era metade biblioteca e metade arsenal. Havia muitas armas de alta qualidade, algumas tão raras que até deixavam Astaroth um pouco gananciosos. Mas ele teve que procurar algumas coisas especiais. Coisas que não podiam ser encontradas em nenhum outro lugar. Não importava se era uma arma, uma página de habilidades ou um livro de habilidades inteiro. Uma vez que ele tinha permissão para levar apenas 3 coisas, ele tiraria o melhor proveito disso. Eu esperava encontrar algum conhecimento de alto nível neste lugar, mas acho que este planeta de nível 2 não me daria nada a par com o conhecimento universal. Astaroth pensou, acho que terei que encontrá-los quando entrar em contato com algumas civilizações de nível superior mais tarde. Por enquanto, vamos pensar em pegar algumas habilidades que dominariam este planeta. Depois de vagar sem rumo por cerca de 1 hora, Astaroth finalmente pegou seu primeiro item. Um livro de habilidades com conhecimentos sobre a criação de autômatos e golems. Esse era o único livro de habilidades disponível que Astaroth sabia que precisaria quando saísse do planeta. Infelizmente, seu anfitrião não tinha classe criacionista com ele, mas como Ashton estava coletando os autômatos antes de assumir seu corpo, Astaroth sabia que Ashton tinha alguns planos para recriá-los. É por isso que ele pegou o livro. No que diz respeito a ser um criacionista, existem outras maneiras de obter algumas subclasses úteis. Mas para isso, eu precisaria entrar em contato com Lúcifer e assumir a posição de administrador dele. Só para esse tal de Ashton, é claro. Depois de pegar um item para o futuro, Astaroth precisava garantir seu presente também. Afinal, nem todos os monstros fortes seriam como Ulisses. Eles estariam interessados em seu cérebro, mas com um propósito totalmente diferente. Esse idiota não vai ficar forte sozinho. Vou ter que ajudá-lo ou ele será meu fim. Posso recomendar isso. De repente, Astaroth encontrou Ulisses pairando sobre seu ombro com outro livro de habilidades. Astaroth foi pego de surpresa, pois ele nem percebeu quanto tempo Ulisses estava atrás dele. Mas ele rapidamente recuperou a compostura e pegou o livro que lhe foi oferecido. O que é isso? Necromancia 101. Astaroth brincou, mas não parecia que Ulisses gostou muito de sua piada. Por favor, aceite minhas desculpas. Eu faço piadas estranhas quando estou nervoso. Ulisses ignorou os comentários de Astaroth e disse, este livro aqui contém todo o conhecimento que reuni ao longo dos anos sobre a morte e sua propriedade. Ele o ajudará a entender, aprender e controlar o poder da morte com eficiência. Astaroth pegou o livro e percebeu que não era apenas um livro de habilidade comum, mas um grimório. Astaroth não podia acreditar em seus olhos. Mesmo nas civilizações de alto nível, é extremamente raro encontrar um grimório e, no entanto, essa fera estava oferecendo a ele como se fosse a coisa menos importante que ele pudesse cuidar. Mas mais importante, Ulisses criou um grimório. Astaroth nem sabia que algo assim era possível. Como uma criatura de nível 2 poderia criar algo que apenas alguns administradores selecionados poderiam. No entanto, ele tinha uma prova inegável bem na frente dele. Mas qual era a diferença entre um livro de habilidades e um grimório? Foi bem simples na verdade. Embora qualquer pessoa com uma classe adequada pudesse aprender as habilidades do livro de habilidades ou de uma página de habilidades, era impossível fazer o mesmo com um grimório. Se alguém quisesse aprender uma coisa ou duas com um grimório, teria que cumprir certas condições para fazê-lo. Como ter uma certa quantidade de certos estados, ou ter terminado uma certa missão. Isso não era fácil de fazer para a maioria das pessoas, pois o Grimório nunca declarava quais missões ou estatísticas eram necessárias para obter o conhecimento escondido com elas. Se alguém atendesse aos requisitos, o Grimório abriria, caso contrário não abriria. Isso é tudo o que havia para isso.
Dito isto, Astaroth tinha uma maneira de saber exatamente o que ele precisava para aprender os segredos escondidos no Grimório. Através da habilidade, detecção. Mas antes disso, havia algo mais que ele precisava tirar do tesouro. Algo que ele não conseguia antes. Você disse que eu posso pegar o que eu quiser daqui, está correto? Astaroth perguntou com um olhar sincero em seu rosto. Eu me lembro das minhas palavras. Foi o que eu disse. Ulisha respondeu positivamente e, ao fazê-lo, um sorriso torto se formou no rosto de Astaroth. Então que tal me deixar ficar com esse seu manto? Ele sorriu com um olhar ganancioso. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.